outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Você sabe o que faz um Tribunal de Contas, um órgão de fiscalização e controle das contas públicas? Qual a importância para o Estado, para os municípios? Qual a importância para a sociedade e na vida das pessoas? Esse é o nosso outro olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa. Um olhar didático para compreender melhor, um pouco além das formalidades, das pautas do dia a dia, entender como opera, o que faz, qual é a função, os limites, e sim também a relevância de um órgão como o TCE. Traduzir, na verdade. Por isso, o meu convidado é o presidente da Corte do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o conselheiro Alexandre Postal, administrador por formação, já foi prefeito de Guaporé, 6 vezes deputado estadual. Em 2012 presidiu a Assembleia, em 2015 foi líder do governo Sartori, em 2016 foi empossado conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Já assinou contas públicas, portanto, e hoje fiscaliza contas públicas. Bom dia, conselheiro, caro amigo e conterrâneo Alexandre Postal. Como um casquense pertencente à Grande Guaporé, te saúdo desse modo. Obrigado. Bom dia, Kleber Benvenu. Bom dia a todos os ouvintes desse seu programa, da Bandeirantes, de todo o Rio Grande e do Brasil. Uma satisfação grande poder estar pela primeira vez aqui compartilhando esse momento com a sua pessoa, que é alguém que eu tenho um carinho grande. Somos da mesma cidade, né? O maior orgulho de alguém de casa quer dizer que pertenceu a Guaporé no passado. Foi a cidade-mãe, né? São 11 municípios se emanciparam de Guaporé, né? Pessoal, eu queria começar mesmo disso, né? Sobre os lados do balcão, né? Quem já foi prefeito, ordenador de despesa, secretário de Estado e hoje fiscaliza contas públicas. Essa bagagem, essa experiência certamente faz bastante diferença, né? No posto que hoje tu ocupas. Sem dúvida, eu acho que eu fui prefeito muito jovem, foi no século passado, eu brinco sempre, né? Fui prefeito de 89 a 92, lá da minha querida Guaporé, e de lá para cá ocupei vários postos, como você já relatou, depois de prefeito, quando prefeito fui presidente da Associação dos Municípios, fui presidente da Associação dos Prefeitos do PMDB, à época por 2 anos seguidos, depois chegando à Assembleia Legislativa, ocupei várias funções, entre elas a de presidente da Casa no ano de 2012, fui líder no governo Rigoto, quando depois assumi a Secretaria dos Transportes, também por 2 anos, e no governo Sartori voltei à liderança do governo até eu ser escolhido pelo governador Sartori para ocupar a vaga do saudoso, querido amigo Adroaldo Loureiro, que nos deixou. E desde lá venho trabalhando no tribunal, já são 7 anos e meio que estou na Corte de Contas, que é o outro lado do balcão realmente, Kleber. É aquele que fiscaliza, nós controlamos as contas de todos os nossos jurisdicionados. Quem são nossos jurisdicionados? São as prefeituras municipais, as câmaras de vereadores, consórcios intermunicipal, empresas públicas, o governo do Estado, as empresas do Estado, né? Aquelas que mexem com os recursos públicos, né? Nós só não fiscalizamos diretamente recursos federais, porque esses recursos federais quem controla é o TCU. Então nós fiscalizamos a todo o dinheiro público que ingressa no Rio Grande do Sul, que vai ao Estado ou aos entes municipais, é fiscalizado pelo tribunal. E ali na escolha dos conselheiros e no perfil, né, tem esse justo equilíbrio entre a técnica, ou seja, a lei, e também a experiência da governança que tem as suas complexidades e a realidade social, né? Nós temos hoje 33 tribunais de contas no país. O Tribunal de Contas não é uma criação de cada estado. A Constituição de 88 definiu os tribunais de contas, que somos 27 tribunais de contas estadual, temos 3 tribunais de contas dos municípios, que é o estado do Pará, da Bahia e de Goiás, e 2 do município, que até o orçamento é municipal, que é do Rio e do São Paulo, exclusivamente dele. Com exceção do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, todos os outros são 7 membros. E como define isso? A própria Constituição definiu. 4 membros do tribunal são indicados pelo Parlamento estadual ou pela Câmara de Vereadores, conforme ele for. Estes 4 são de livre nomeação. Normalmente são deputados estaduais, mas tem caso de deputado federal, ex-vereador ou um ex-político que não está atuando. Já houve vários casos pelo país afora. Um é indicado
diretamente pelo governador, é a vaga que eu ocupo, né? Um é indicado pelo Ministério Público de Contas, entre lista tríplice, que é indicado, e um é indicado pelo conselheiro substituto, que são os auditores conselheiros substituto, que são concursados no tribunal e que em lista tríplice, uma vez por merecimento e uma por antiguidade, é o governador que o define também na lista tríplice e compõe os 7 membros. E aqui no Rio Grande do Sul existem 7 vagas de conselheiro substituto, mas hoje são só 6. E eu prego que tenha que ser um modelo um pouco mais enxuto, que possam ser só 4. Está mais do que suficiente dentro dessa todo esse novo momento de economia do gasto público também. Como é que funciona a operação, conselheiro Postal, para o leigo entender, a operação do Tribunal de Contas? O senhor diz, a gente fiscaliza. Como é que isso se dá lá, na gestão do gasto público? Bom, qual é um dos principais fatores, que tem na administração pública? Primeiro, folha de pagamento, né? Um dos maiores gastos de todo do órgão público, prefeitura, governo do estado, é a folha de pagamento. E se todos os concursos públicos são fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Quanto está, se ele tem direito à insalubridade, se não tem, o tempo de serviço para poder aposentar ou não, todos esses dados há uma grande rede que nós fiscalizamos. Outra coisa é o principal recurso gasto, onde é licitações e contratos. Todas as licitações e todos os contratos públicos que são executados são obrigados os municípios e o Estado a remeter no programa chamado Licitacom, que o tribunal recebe. E é nele fiscalizado através de robôs que nós temos também, que fiscalizam todas as licitações, todos os contratos, para ver quando tem alguma discrepância, faz o alerta e o auditor, o tribunal manda um alerta para o prefeito, que hoje, fazem praticamente 3 anos, nós criamos o e-comunicado. É um comunicado, desde que eu fui prefeito na década de 80 para 90, nós reivindicávamos que o Tribunal de Contas não fosse só uma casa punitiva, mas que tivesse alertas, porque o administrador, na absoluta maioria, ele não tem a índole de querer fazer o mal. Ele quer fazer, mas às vezes falta conhecimento para ele também, para ele poder operar, para ele poder contratar. Esse trabalho preventivo. Exatamente. Então isso tem funcionado fantasticamente, tem diminuído muito a questão dos erros na gestão. Em termos de fiscalização, vocês têm, de órgãos, perdão, Sim. Vocês têm o pleno, tem os auditores, os fiscais? Sim. Nós temos uma estrutura da casa que ela é básica para a grande maioria dos tribunais, algumas não operam assim. Nós temos, hoje ainda existe, estamos propondo a extinção das câmaras especiais, que é votada, composta pelos conselheiros substitutos, é o único Tribunal de Contas do país. Eu já encaminhei para a vice-presidência, que é o relator, o conselheiro Marco Peixoto, para a extinção desta aí, creio que até o fim do ano nós extinguiremos. E aí tem 2 câmaras de primeiro grau, que uma é a primeira e outra a segunda Câmara, composta por 3 conselheiros, onde define processos em primeiro grau. Quando há o recurso de um processo ou uma conta do governador, vai direto ao pleno, que é nas quartas-feiras à tarde, aonde compõe o grande pleno pelos 7 conselheiros titulares e os 6 conselheiros suplentes, mais o Ministério Público de Contas, que compõe também a organização do tribunal. O senhor falou aí, como é que se dá a relação do tribunal com os jurisdicionados, que o senhor se chama? Fiscalizador, alertador, como é que se dá no cotidiano? Hoje eu creio que mudamos muito o quadro. Eu lembro que eu, prefeito, na década de 90, quando o tribunal iria ao município, tinha todo um receio de que vinha lá o auditor do tribunal, vinha em 3, 4 fiscalizar, todo mundo tinha medo. Hoje isso passou. O Tribunal de Contas nada mais é do que um órgão fiscalizador que está aí para ajudar, mas tem o compromisso constitucional de ver se está sendo bem aplicado o recurso público. Então, hoje eu não vejo mais isso. Acho que nós também estamos fazendo muitos cursos, muitos seminários. Esse papel educativo. Sem dúvida. A semana passada, lá na cidade de Marau, eram quase 1.000 pessoas que estavam na Casa de Cultura de Marau só para discutir. Foi o dia inteiro. Começou às 9 da manhã e às 5h20 da tarde tinha funcionários de prefeituras fazendo pergunta para os nossos auditores, aonde estavam lá debatendo a nova lei de licitações, que entra em vigor agora até o final do ano, e contratos. Só para ter uma ideia, não, mas isso é difícil, não é? Tudo dá para melhorar, e a nova lei de licitações vem para melhorar. Até o prefeito Yura de Marau, que é um prefeito dinâmico, desde o mês de julho já está operando só a nova lei de licitação. Então, porque se lá já opera, por que os outros municípios não podem operar também? O que é a principal mudança, conselheiro, com a nova lei de licitação? Eu acho que não há
uma coisa em si, eu acho que é a maior transparência, né? Eu acho que isso é a maior transparência, abertura de dados, oportunidades diferentes, porque sempre vai avançando. E a informática faz com que hoje tudo esteja mais claro, né? Eu acho que a transparência é o principal fator da nova lei. As compras públicas, como um todo, sempre foram um desafio, né? Porque às vezes, por mais que se sigam os ritos legalmente adequados, acaba dando um resultado negativo. É o que a gente viu um pouco, de algum modo, aqui na licitação do lixo, pelo que eu entendi, dos containers em Porto Alegre. É um pouco o desafio da gestão pública, né? E às vezes é bastante complicado. O lixo, o recolhimento do lixo, a capina nas cidades, a questão da saúde, são licitações bastante complicadas, porque às vezes não dá para fazer uma licitação só pelo menor preço, porque daí você não vai ter qualidade também no serviço público. Então, às vezes, tem que agregar esses pontos, eu acho que é o mais complicado. Muitos municípios, eles já estão vindo conversar com os auditores, com os técnicos do tribunal, para fazer o melhor possível. E eu acho que isso tem avançado bastante. Se você voltar há uns anos atrás, como é que você fazia a licitação para coleta de lixo? Não tinha uma coisa. Avançou, tem muito avanço. Hoje, qual é uma das coisas mais discutidas? É as PPP, as parcerias público e privado. Por exemplo, parceria público-privado de iluminação pública, de LED nos municípios. Lá na cidade de Marau, que tivemos semana passada, uma coisa fantástica, a cidade mudou a visão noturna da cidade porque trocou tudo. Então, há bons exemplos e há também maus exemplos. Às vezes você não sabe fazer uma licitação adequada, pode pegar um serviço que não é da qualidade que o administrador deseja. E o tribunal é aberto a ser essa totalmente fonte de modelagem. Totalmente aberto. Nós temos técnicos que já fizeram e uns estão fazendo de novo agora cursos de PPP, indo até a Londres. A conclusão é na Inglaterra, em Londres, na universidade, para fazer os PPP. Eu acho que é o maior futuro da gestão pública. É PPP e políticas públicas, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que esses dois. Agora, Postal, a gente anda Rio Grande afora aí, né? Atendendo municípios ou palestrando, enfim. O Rio Grande do Sul tem bons prefeitos. Tem muita gente boa no interior. Ótimos prefeitos. Eu acho que mudou bastante a gestão pública. Kleber, eu creio que aquilo que era no passado, o prefeito hoje não é mais, é o gestor, né? E também mudou era uma cultura. A turma que ganhou a eleição vai a turma para dentro da prefeitura. Isso hoje não é mais concebível. O prefeito vai, o vice-prefeito, que são cargos eletivos, mas não quer dizer que todo o cabo eleitoral que fez a campanha tem que ir para dentro da prefeitura. Eu acho que esse é um grande avanço, melhorou muito. Nós já enxergamos muitas diferenças de uma região do estado para outra, porque isso também é um pouco cultural, né? Certo. Aonde as regiões que têm mais desenvolvimento industrial, tu tem mais dificuldade de ter servidores qualificados, porque a indústria concorre, a empresa concorre, faz com que você tenha que melhorar o nível salarial e aí tu consegue elevar também bons servidores. Em algumas regiões, ainda onde não tem tanta concorrência, você vê que ainda falta um pouco mais de desenvolvimento. E falta, às vezes, vontade. Hoje, o Tribunal de Contas, o prefeito de Itaqui, ele não precisa vir a Porto Alegre para fazer uma reunião, para pedir uma audiência, para discutir a questão da Previdência. Ele pode fazer um e-mail, pode fazer um WhatsApp, pode fazer qualquer meio de comunicação, WhatsApp, mandar, você marca o dia, marca a hora, vai ter uma equipe numa mesa que nem essa, com 2, 3 técnicos que podem falar com a administração lá, tirar as dúvidas para poder fazer uma boa gestão. Como também hoje, eu tenho um grande amigo meu que é advogado lá em Vacaria, da época de juventude, de fazer política ainda, que hoje ele não precisa vir a Porto Alegre para defender um município que ele defende lá da região, só para ele sairia. Ele às vezes vem um dia antes, ou vinha no dia, chegava de tarde, fazia audiência, 15 minutos, que é o tempo que o advogado tem para fazer uma sustentação oral, e volta a Vacaria. O custo disso, o risco na estrada, pagamento de diária que o prefeito tem, ele faz hoje através da internet. Nós possibilitamos hoje que o tribunal possa fazer, como também os conselheiros não são mais obrigados a ir ao tribunal, podem fazer de casa ou do seu local de trabalho, do seu gabinete, fazer a sustentação dos seus processos. E de vez em quando, claro, né, conselheiro, tem também aí os coisa ruim, né? Um que outro escândalo sempre, como em qualquer área da vida humana, né? Sempre, como em qualquer área, aqui no estado mesmo, nos últimos dias tivemos aí coisas que não é bom, a gente está discutindo,
nebulosas que tu acha que não vai mais ter. Acaba tendo, a justiça acaba pegando, e a maioria destes são oriundos de processos da nossa auditoria, que fiscaliza, que passa, temos convênio com o Ministério Público Estadual também, troca de informações, e infelizmente é lamentável o que passamos a escutar, tem todo o direito da defesa, mas as informações, às vezes, de alguns que chegam para nós, é ruim mesmo. E para além da corrupção, sobre responsabilidade do gasto público, né? Tinha um pouco aquele estereótipo do prefeito, o galo velho, que manda fazer, depois eu vejo como tá, e as contas ficavam para o outro. Essa também é uma cultura que mudou bastante. Mudou, não existe, praticamente não existe mais isso, porque hoje também... Se existiu, o cara tá mal, né? Hoje tu tem as comissões municipais da saúde, da cultura, da educação, do desenvolvimento, tem que passar por aí, as LDO, o orçamento público, todos têm uma pré-organização que tu não pode fazer o gasto se não tiver aí. Então eu acho que mudou bastante, Kleber. Eu acho que hoje é o gestor público, não é mais o prefeitão lá do interior, ou que vem o galo velho, uma rompe porque eu faço, porque eu digo, não há. Hoje não existe mais isso. E a fiscalização, hoje com o telefone, o cidadão está acompanhando as coisas que a prefeitura está fazendo. Tem uma obra mal feita, está lá o cidadão filmando e mandando para a nossa ouvidoria, fazendo a denúncia. Então isso hoje acontece bastante e o cidadão é o principal responsável por fiscalizar as obras públicas. Agora, presidente, uma gritaria, nós estamos num momento em que tem uma gritaria grande, uma reclamação grande dos prefeitos sobre a condição financeira dos municípios. Nem falo aqui, esses atingidos aqui pelo ciclone e tal, mas os municípios como um todo, a maioria deles estão numa grita bastante grande, preocupados de não fechar o ano, atraso de salário. Como é que o senhor está enxergando isso? Eu vejo que, comparado com o passado, é uma marolinha, como dizia. Certo? Não é tão grave como ela é difícil, mas já foi muito pior. Tá. O que tem é que fazer a gestão. O que teve foi uma queda de arrecadação. Tem prefeituras e gestores que não fazem as reformas que têm feito, em especial a questão das previdências, da RPPS, de muitos municípios, que tu está vendo que eles não vão ter fluxo de caixa para poder pagar a sua previdência, mas também o prefeito não quer se desgastar, porque isso vai dar um desgaste político. Eu creio que é novamente uma dificuldade, mas há 1 ano, 2 atrás, tinha uma bonança e ninguém fazia poupança, né? Então, aqueles que têm a casa bem organizada não estão tendo problema. Aliás, são quase 400 municípios que não têm problema. É um número menor e que tu vai ver, não fez o tema de casa que deveria fazer. Eu não estou aqui criticando, muito pelo contrário. Sim, está constatando. É uma constatação técnica daquilo que está acontecendo. Agora, que preocupa, porque a indústria, dá para nós ver, um exemplo, a Gerdau fechou uma fábrica com 600 funcionários no norte aí. E isso é o que? Era arrecadação de impostos. Nós vivemos da mesma arrecadação de impostos no Brasil inteiro. Então, o agro tem sustentado, essa é uma realidade. Hoje eu vi números positivos, mesmo nós aqui com problema, mas o Mato Grosso, Goiás, Bahia, eu fui ao Piauí 60 dias atrás, há uma onda de crescimento da agricultura com plantação de soja com gaúchos que estão lá se estabelecendo e plantando naquela região, porque tem áreas que não é tudo que é agreste, tem várias regiões que tem água e que tem clima bom. Muitos municípios ainda não fizeram sua reforma da Previdência? Muitos ainda têm que fazer o tema de casa. É porque aquilo ali é um vertedouro, né? É onde estão os maiores problemas. Ontem mesmo tive uma reunião com a minha equipe no Tribunal de Contas, vendo sobre os RPPS. São 330 municípios que têm a previdência privada, né, interna, e ainda 167 que estão no geral, que é o INSS, né? O nosso foco é esses 330. Os outros é INSS, não temos o que nós discutir. Mas tem vários com muitos que tu enxerga, porque daí é uma curva olhando daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, e umas curvas... Tá vendo que a onda tá vindo. Muito negativo, com vários problemas, vai chegar municípios que não vão conseguir pagar com o seu fundo. E isto eu sempre alerto. Os funcionários públicos municipais do Estado é que tem que fiscalizar os fundos que são geridos por colegas deles que estão à frente da responsabilidade de gerir os recursos. Sobre reformas, por sinal, né, o senhor participou de um episódio, ombreamos aquele período duro do Estado, 2015 e 2016, quando começaram a ser feitas reformas administrativas pesadas no Estado, de mexer na máquina,
extinguir fundações e tal. Depois veio o governo Leite, aprofundou essas reformas, né? O senhor com tantos mandatos na Assembleia. Hoje o Estado está melhor, né? Está indo em processo, mas está melhor. Te parece que evoluímos mesmo, Postal? Tivemos a coragem de fazer, combatemos o bom combate, como você diz na Bíblia? Tenho certeza absoluta que aconteceu isso. Por quê, Kleber? Porque você já começa a enxergar, nós não estamos voando em céu de brigadeiro, muito pelo contrário. Nós tivemos aí o governo do Estado, teve a coragem de fazer algumas privatizações que acabou dando um aporte significativo, que deu uma estabilidade, mas não é uma coisa que dá uma garantia de muito futuro, não. O Estado ainda precisa de melhorias, de outros recursos, mas tudo que foi feito, eu vejo que o resultado já está vindo. As reformas que começamos lá com o governo Sartori, com a Assembleia Legislativa cercada pela brigada para podermos fazer a votação. Eu era líder. Chegamos a ter 30 mil pessoas. E exatamente. Fizemos a primeira reforma previdenciária, cancelando várias vantagens que tinha. Depois veio o governo Eduardo Leite com coragem, também continuou e avançou mais ainda. Fechou várias empresas estatais que não tem nenhum sentido hoje, depois de estarem fechadas. Qual é a necessidade do Estado ter? Vou dar um exemplo lá de trás do governo Brito. Ter uma companhia de seguro. Ter um hotel, ser dono de um hotel, que nós tínhamos um hotel lá em São Lourenço do Sul, um hotel que era do Estado. Sim, tinha um hotel que era do Estado. Nós tínhamos a Corag ali, né? Nós tínhamos a Corag. Na gráfica do Estado. Para quê? Para quê? Ou vamos lá mesmo ainda, Sugás, CRM, que ainda está... Essas empresas não é um trabalho do Estado. Isso é a iniciativa privada que tem que tocar. O Estado tem que se preocupar com segurança, com educação, com saúde, de ter a alternativa de se preocupar com as crianças e com os idosos. Essa é a preocupação do Estado. O resto a sociedade vai tocar. Eu acho que tem muita coisa que foi feita que já mostra um novo Estado ainda. E esse novo Estado é o que nós temos que fazer. Presidente, eu estava ali ouvindo antes, né, sobre o limite ético de um órgão jurisdicional ou de fiscalização e controle. Tem só o limite ético, o limite político também, né, entre o que é técnica e o que entra no terreno da política, da governança, da discricionariedade do gestor público. Deve ser um equilíbrio o tempo inteiro, saber até onde você pode ir, né? Sem dúvida alguma, porque, Kleber, tem muito administrador que às vezes pensa que pode fazer uma coisa, mas na realidade não é aquilo. Nem tudo tu pode fazer. E tem muitas coisas que tu pode, mas que eticamente fere os conceitos do que a sociedade quer. Então eu acho que hoje, no dia a dia, se olha muito para a sociedade também. E a ética é algo importantíssimo dentro do gestor. Não basta só tu ter gestor. É porque o gestor ele tem o comando do município ou do estado. O teu direito vai até onde começa do outro cidadão. E eu acho que isso que é importante nos dias de hoje. E sobre os limites institucionais também dos órgãos de fiscalização e controle em relação aos governos, né? Não, isso aqui é do governo, isso aqui é da política, que é um pouco uma discussão. Eu acho que o que continua muito em voga ainda na questão dos poderes é que muitas vezes o governo central, o governo federal, e não independe de que governo, todos foram a mesma coisa, criam projetos para os municípios ou para o estado, lançam o projeto, dizem que vão ajudar, que vão pagar uma parte, que vão colaborar. Depois que a coisa começa a andar, passa para o município. O município é que acaba sendo. E o cidadão cobra de quem? Do prefeito. O cidadão não vai ao governador ou vai ao presidente da república. Ele cobra do prefeito. Então, vou dar só um exemplo. As unidades de saúde que foram criadas, o SAMU. No início era uma maravilha, o governo federal ia bancar tudo, não sei o quê. Foi acabar hoje, maior parte do município que banca. Outra, as creches criadas pelo governo federal, criando projetos, até em alguns municípios, creches para 150 crianças quando não tinha 50. Mas para fazer, só ganhava se era construir para 150. Para fazer o prédio é fácil. Para fazer o prédio, mas e manter depois. Eu acho que essas coisas é que não deveria. O governo teria que ter mais liberdade de os gestores poder fazer conforme a realidade e a cultura do seu município. Nessa linha, uma das coisas que começou a se falar no governo do estado, o presidente Zanquim da Assembleia também tem falado, é sobre a municipalização do ensino fundamental, e a preocupação dos prefeitos é que aconteça isso também, que passe o encargo e o valor respectivo acabe não indo depois, né? Essa é uma preocupação grande nossa, né? Porque a educação tinha que ter uma definição mais concreta, né? Se tu olhar, o município devia ficar com a educação básica, o estado com o ensino médio,
né, e a universidade do governo federal. Mas, na realidade, conforme o município, isso não funciona direito. E, às vezes, quando o município quer, o governo do estado não quer liberar, porque tem as verbas que são pelo número de alunos, né? Então, eu acho que tem muitos critérios que nós devíamos dar mais atenção para o município, porque onde tudo acontece é no município. Presidente, o senhor agora olhando como figura política e social, institucional do Rio Grande do Sul, né? Olhando o estágio do Rio Grande do Sul hoje e olhando para frente, assim, qual é o desafio, qual é o caminho, qual é a perspectiva? O senhor já foi secretário dos transportes, né? Qual é o nosso desafio para o Rio Grande do Sul ainda startar com mais velocidade e com mais apetite até para frente? Eu acho que é manter gestões sérias, comprometidas, avançar tecnologicamente, tá? Eu acho que tem muita coisa para fazer. Um combate grande um combate ao tráfico de drogas, né? A criminalidade, que é muito grande ainda, nós tínhamos que ter maior investimento nessa questão. A educação é um critério que o governador Eduardo Leite definiu com prioridade, o presidente da Assembleia, o Zanquim, também. Nós mesmos temos um processo, uma mentoria, o Educa Mais, que estamos fazendo, vai até o mês de dezembro, com os 21 municípios com maior necessidade de apoio, né, com mais de 3 mil alunos cada, para poder gerenciar. Eu acho que a educação, nós que no passado nos achávamos os mais avançados em educação no país, hoje Ceará, Pernambuco, ficamos para trás. E menos investimento. Menos investimento, eu acho isso bastante preocupante. E poder investir um pouco mais. Temos que ter. Tem uma coisa que nós temos que terminar, que é os acessos municipais, falta pouco, mas temos que terminar o acesso municipal. Temos que dar maiores estruturas regionais, né? E algumas coisas terminar. Se você parar para analisar hoje, Kleber, friamente, muitas Secretaria de Educação, de Saúde, de Obras, de Transporte, tem muitas regiões ainda que tem as regionais. Eu não sei se hoje, com toda a informática, o avanço que tem, se tem necessidade de manter essas estruturas todas. Eu acho, sinceramente, que poderia fechar. No passado, nós, com o telefone, cada cidade tinha um escritório da Telefônica, que era. Fechou todas, o povo acostumou e hoje tu trata pelo call center e deu. Não tem mais. Funciona. É tudo uma questão de cultura. Agora tem que ter coragem para poder fazer essas mudanças. Presidente, vai até quando a sua permanência? A presidência até o ano que vem? Não, este ano. Agora, dia 25, a eleição para o futuro presidente. Eu já estou encerrando os 2 anos de mandato, que nós temos 1 ano mais 1 ano, direito a uma reeleição. Dia 14 de dezembro já está a data marcada de passar a presidência, né? O próximo presidente já definido vai ser eleito no dia 5, mas é o conselheiro Marco Peixoto que retoma. Foi presidente há 8 anos atrás, vai ser o novo presidente do tribunal. O senhor é um ser político, na melhor expressão que isso tem, né? E doravante, até quando vai a sua permanência no tribunal? Eu posso ficar até a compulsória, que é os 75 anos. Eu tenho 61. Não creio que fique até lá, mas é um direito que tenho assegurado pela Constituição. Vamos ver, o andar da carroça é que vão se acomodando as abóboras, né? Então vamos aguardar para ver o que vem aí pela frente. Me considero com muita energia ainda para poder fazer muita coisa, tenho vontade de fazer muita coisa ainda. Nós vamos aguardar os passos. Agora, o meu objetivo é terminar bem a presidência, passar para o presidente Marco. Estamos concluindo uma reforma geral, que é praticamente um prédio novo, o Tribunal de Contas, né? Nós estamos temporariamente, a gestão, a administração, aí na rua Mariante, número 25, 12º andar, onde é a presidência. Nós tivemos que desocupar todo o prédio do tribunal para a reforma. Um prédio antigo lá, né? Um prédio antigo feito em 3 blocos, né? Era um prédio do meio, foi feito um anexo e depois foi feito o auditório, que é outro anexo. É um prédio que não tem nenhum. Tentaram, quando comecei a fazer as obras, que tinha problema de fã, não tem nada de fã, não tem nada de nada, né? É um prédio que foi um amontoado, estamos mudando todo. E só para ter uma ideia, 33%, todo o custo da reforma é só ar-condicionado, porque nós ainda tínhamos o resfriamento com tubulação de água. Tínhamos máquinas em todos os andares, nos 2 cantos máquina, era barulho, era muita coisa antiga. Mas tu tinha que ter a coragem de querer começar a fazer obra. E sem mexer no orçamento público. Estamos gastando dinheiro do Fundo de Reaparelhamento, que foi basicamente da venda de 2 folhas dos servidores para o Banrisul, ao qual deu os recursos e que nós, juntando esses recursos há de vários anos, estamos aí em condições de fazer. E estamos terminando. Queremos ver se o presidente Marcos Peixoto já assume
no dia 14 de dezembro, já Na sede nova. na sede nova, não toda ela ainda concluída, mas o auditório, o térreo e o quinto andar já em plenas condições de funcionamento. Presidente, conselheiro, obrigado. Parabéns pelo trabalho, pela transparência, essa forma de comunicar e de conversar com as pessoas com simplicidade, com transparência, também é importante para as pessoas terem consciência de um órgão como esse, né? Prazer é todo meu, Kleber, e o orgulho meu de poder estar aqui compartilhando com um amigo de longa caminhada, que estimo muito, um cidadão, né? Um homem que tem, acima de tudo, uma ética, religiosidade, que faz com que a gente possa se orgulhar e se espelhar, alguém que a gente conhece há muito tempo. Parabéns para você, a Band, a toda a turma aí. Obrigado, querido amigo. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.